Meus amados irmãos e irmãs, é sempre um prazer interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. E dessa vez esse vídeo vai dar muito o que falar, mas nós não podemos ir contra a verdade, senão pela verdade. Então, nossa regra de fé e prática é as Escrituras e nós devemos dizer realmente o que a Bíblia diz. Então, vamos para mais um ponto polêmico. Então, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, observando esse texto, nós entendemos aqui que Jesus era carpinteiro. Mas o que era ser carpinteiro dentro da cultura judaica naquela época? Por exemplo, a noção que nós temos de carpinteiro, de carpintaria, ou seja, diz respeito àquele que trabalha com madeira grossa, o carpinteiro, exemplo, que trabalha com madeira grossa. Mas dentro da cultura judaica, que essa palavra não se refere a quem trabalha com madeira grossa, mas sim construção. Isso estava relacionado à construção de casas, sim, ou qualquer outro tipo de construção, mas não estava relacionado à carpintaria como nós conhecemos dentro da nossa cultura. Por quê? Primeiro que tudo, nós temos que entender que a Bíblia, ela não foi escrita na nossa língua, em português. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego simples, koiné. Então, nós temos que dizer realmente o que a Bíblia diz, ou seja, dentro do texto original, dentro do texto o qual o hagiógrafo, o escritor sagrado escreveu. Então, por exemplo, a palavra construtor, que aparece no texto grego, a palavra que aparece aqui, carpinteiro, no texto grego, quer dizer construtor, por quê? Porque a palavra que aparece é tecton. Certo? E tecton não se aplica para carpinteiro, mas sim construtor. É de onde vem a palavra arquiteto, como nós conhecemos, que é construtor principal, Arquiteton, do grego. Então, ou seja, de onde vem a palavra tecton. E arque, cabeça, o princípio, o principal. Certo? Então, arquiteton, ou seja, o construtor principal. Certo? Então, a própria palavra grega explica, o termo, explica o significado. Então, meus amados, não tem muita confusão com quem realmente estuda profundamente essas escrituras. Ah, Daniel, mas você está indo contra a Bíblia? A Bíblia está falando carpinteiro. Só, meu amado e minha amada, o que você entende por carpinteiro não é o que está no texto original. O problema é esse. O problema é esse. Então, o sentido de carpinteiro aqui é construtor. Então, os filmes, muitos cenários, apresentações, encenações, novelas, apresenta Jesus numa carpintaria, Tem até músicas, louvores, de padres e de pastores que falam de Jesus numa carpintaria, como nós conhecemos, trabalhando com madeira, mas o sentido aqui não é a carpintaria como nós conhecemos dentro do nosso âmbito cultural. A nossa cultura ocidental é completamente diferente da cultura oriental, gente. Então é preciso estudar a Bíblia, ou seja, o seu texto, dentro do seu contexto, para entendermos realmente a sua mensagem. Então veja. Então não há muita confusão aqui para quem estuda. Então o sentido aqui está relacionado à construção, principalmente construção de casas ou de qualquer outra coisa, mas não em trabalhar com madeira grossa, no sentido de carpintaria, como nós conhecemos dentro da nossa cultura. Certo? Então, Jesus era construtor. Então, o texto fala aqui de maneira clara. Então, é por isso que nós vemos, por exemplo, Jesus falando, muitas vezes, por exemplo, Jesus fala sobre a questão de casas, a casa que foi edificada sobre a areia, a casa que foi edificada sobre a rocha, nós vemos de uma certa forma a igreja, nos escritos do Novo Testamento sendo comparada com uma construção espiritual,
né, da qual nós somos pedras, de Cristo é a pedra principal. Então nós vemos realmente tudo isso está relacionado realmente com o seu real significado. Certo, gente? Então, como nós sabemos realmente, e isso realmente liga a essência realmente da coisa, porque realmente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é realmente construtor, tanto no sentido físico, como também no sentido espiritual. Então, a própria Escritura explica a Escritura. Então, lembrando mais uma vez, o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz. Então, que Deus abençoe a todos e que todos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.